Olá, galerinha. Falar um pouco sobre a prova discursiva para o seu concurso da PM do Piauí. Eu sou o professor Sérgio Varela. Quem não está inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa o seu joinha, deixa seu comentário aqui. Qual é hoje a sua maior dificuldade com relação à prova discursiva? O que é que para você é mais difícil? Para que a gente possa lhe ajudar nessa construção. Então comenta aqui, vamos ver qual é a maior dificuldade que vocês têm enfrentado. E veja que nessa banca a FCC vai trabalhar nesse concurso informações importantes e que vai ser provavelmente o fiel da balança na sua aprovação. Então, quando é que vai ser essa prova? 23/8. A nota mínima é 6, no máximo 10. Eu não me preocupo tanto com o mínimo, tenho que trabalhar nesse máximo. O que é que você vai ter que escrever? Uma redação de 20 a 30 linhas. Quando eu falo de 20 a 30, lembre-se sempre que você vai trabalhar nas 30 linhas. Quem faz acompanhamento com a gente aqui, mentoria, quem manda, contratou a gente para correção individualizada, também sabe que eu puxo sempre a orelhinha se você não chegar nessas 30 linhas. E por um motivo muito simples, gente. Ao deixar uma linha de fora, ao deixar 3 linhas de 30, você está deixando 10% do espaço. Imagine sua nota com 10% maior. Então não deixe sobrar nenhum espacinho para que você consiga aí um bom resultado. E ela vai ser aplicada no mesmo dia da prova objetiva. Então tem que se treinar em casa, tem que se praticar isso ao mesmo tempo. Como é que ela vai ser construída a sua prova? Né? Tem conhecimentos básicos com peso 1 na prova objetiva, conhecimento específico com peso 2 e uma redação que vale ali 10 pontos. Essa redação soma-se a média ponderada para compor a nota final. Então veja que ela tem um peso muito importante e ela vai ser talvez aqui o fiel da balança. Estude bastante para a sua prova objetiva para que você tenha conteúdo também para a sua prova discursiva. Né? Quando a gente fala num tema de redação, e muito provavelmente aí vem um tema mais amplo, na área de polícia, né? Normalmente seria alguma coisa relacionada à questão da segurança, mas não necessariamente. E aí é que está o pulo do gato. Você não pode treinar só assuntos relacionados à segurança, né? Você não pode trabalhar só algo relacionado ao policial. Você tem que trabalhar assuntos de forma genérica. Então treine assuntos gerais. Você pode falar da Copa do Mundo, né? Você poderia eventos esportivos, você poderia ter um tema falando do meio ambiente, você poderia ter um tema falando da corrupção, enfim, qualquer tema amplo pode aparecer. E como é que vai ser distribuída sua nota? 70% dela, ou seja, 7 pontos, vem de tema. E tema a banca separa em 3 categorias. Recorte temático, onde ela avalia uma abordagem consistente do tema. A interpretação crítica dos textos de apoio. Então ela avalia se você interpretou aqueles textos de apoio e se está usando aquele assunto na sua discussão. Veja que você não vai copiar e colar o que está no texto de apoio, mas você vai trazer aquela ideia e trabalhar ela, né? E refletir sobre ela, e se posicionar sobre ela. E a progressão textual, que é como o seu texto vai ser estruturado, como é que você faz o seu texto conversar, cada parágrafo, como é que um parágrafo conversa com o outro. Então o seu texto tem que ser fluido, tem que estar conversando. E aí, por fim, 3 pontos de domínio do norma portuguesa, que vai ser o quê? Propriedade vocabular, né? Se a palavra está bem escrita, a coesão textual, os elementos de coesão, que também influenciam ali na progressão textual, e a morfossintaxe, questão de pontuação, regência, concordância. Então, fica atento com relação a como escrever, né? O uso da crase, por exemplo, é algo que muitas vezes a pessoa tem dificuldade. Estuda bem a crase e vai lhe ajudar na prova objetiva também. Objetiva discursiva no mesmo dia, então fica bem atento a isso. A redação não pode ser a última prioridade para quem chega depois cansado das provas objetivas. O professor está dizendo que eu tenho que fazer primeiro? Não necessariamente também. Mas você tem que ter treinado bastante para que você consiga calibrar. Tem gente que prefere fazer depois, tem gente que faz primeiro lê a discursiva, vê o que pediu e vai fazer a objetiva, para que o seu cérebro vá ruminando isso ao longo da prova. Tem gente que só olha no final, tem gente que faz no começo. Né? Eu, Sérgio, gostava dessa técnica. Vê no começo o tema e vai fazer a prova objetiva. Depois você volta para a discursiva. Então reserva um horário limite para começar a escrever a redação. Cuidado com isso. Você não pode deixar faltar o espaço. Você não pode deixar de ter na sua programação, no seu treinamento, tempo para objetivo e tempo para discursiva. Rascunhe a redação em poucos minutos antes de escrever a versão final. Treine em casa de forma cronometrada, o dia inteiro, objetiva, completa, seguida de redação. Então, se puder fazer isso mais de uma vez, melhor. Então, você vai fazer uma prova completa. Guarde um bloco fixo de revisão só para redação. Então, tenha no seu ciclo, né, um tempo para redação. Você tem que ter tempo para que você esteja praticando a sua redação. E como é que eu vou estruturar uma redação de texto dissertativo, argumentativo? Primeiro eu começo com a introdução, onde eu contextualizo o tema,
trago minha tese, que é aquele assunto que eu vou defender, aquela ideia principal, né? E depois eu vou começar a trabalhar ao longo do desenvolvimento, ao longo dos parágrafos seguintes, 2, 3 parágrafos, os argumentos, trazendo sempre um dado, um exemplo, uma referência concreta para que você demonstre que aquela informação que você está trazendo tem embasamento. E por fim, nessa conclusão que você retoma, eu sugiro sempre que você faça algo propositivo, que eu chamo de conclusão propositiva, onde você traz um encaminhamento, onde você traz uma solução para aquele problema. Então, se o assunto está se falando sobre eventos esportivos e os gastos com o evento esportivo, no final, qual seria a solução para isso? Né? Qual é a sua saída para aquele problema? Então, pensa bem, sempre para tentar finalizar. Isso precisa de treino, que não está acostumado a finalizar. Normalmente, ele faz uma conclusão que só retomava o que estava lá acima, sem trazer nada de novo. E o que dá ponto, gente, é trazer algo de novo. Então, repertório para redação policial, veja que tem vários assuntos, e não fique só fixo a isso, porque pode fugir. Mas segurança pública é um grande candidato, policiamento ostensivo, prevenção à criminalidade, uso proporcional da força, atualidade e cidadania, direitos humanos, ética no serviço público, relação entre polícia e comunidade, a legislação dos valores institucionais, a questão da hierarquia, disciplina, princípios do Estatuto dos Policiais Militares do Piauí, realidade do Piauí, desafios regionais de segurança, desenvolvimento social do Estado. Então veja que pode ser também um assunto que conversa todos eles. Então você vai estar falando da segurança pública, mas era importante que ao defender ou embasar a sua situação, você trouxesse regras, princípios que estão no Estatuto que o policial deve estar atento, né? E que se o policial, se a polícia tivesse uma atuação melhor também de desenvolvimento e a segurança daquela região, e assim você vai fazendo um encadeamento de diversos aspectos para que seu texto fique o mais robusto possível. Um plano de preparação para vocês em 6 passos, aqui já terminando para o nosso final, né? Então leia o edital com atenção, regra básica, entenda as regras, como está funcionando, aqui já resumiu da prova discursiva para você. Monte seu repertório atualizado. Como é que eu vou fazer isso? Vai acompanhar a notícia, cuidado aqui para não pesar a mão. Você vai ver ali 15 minutos, está dirigindo para o canto, você vai escutando no jornal, né? Bota ali no YouTube, mas não gasta tanta energia vendo matérias de atualidade. Escreva uma redação por semana, a depender do tempo que tem para a prova. Chegou mais perto, intensifica isso aí. Simule o dia inteiro de prova, objetiva e discursiva junto. Corrija de acordo com os critérios do edital. Se possível, contrata um professor que faça correção individualizada. A gente tem esses pacotes aqui, nos procurem. E reescreva os textos mais fracos, né? Se tiver tempo ainda, fez um texto que não ficou tão bom depois daquela correção do professor, você vai lá e tenta fazer de novo e compara, né? Para ver como é que foi a sua evolução, já sabendo o que tem que ser feito. É isso, pessoal. Deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal, segue a gente lá no Instagram. E lembra, se precisar de ajuda no seu recurso, a gente trabalha com recurso há mais de 15 anos, a maior equipe do Brasil na elaboração de recursos para prova discursiva. E com certeza vão me ajudar a melhorar ainda mais a sua pontuação, a transformar a sua vida. Um grande abraço.